A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. A aliança de Deus com Abraão concernente à descendência e à terra. Segunda-feira. Ler com oração. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. É hora de trabalhar. Na mensagem desta semana, cujo título é A Aliança de Deus com Abraão concernente à descendência e à terra, veremos o conteúdo do capítulo 15 do livro de Gênesis e como a aliança que Deus fez com Abraão foi importante e impactante também para nós. Entenderemos o significado de cada item mencionado nessa aliança e sua aplicação prática em nossa vida. Por fim, perceberemos a árdua batalha à nossa frente e seremos encorajados pela palavra do Senhor a travar essa batalha, sempre confiando em Deus, que é nosso escudo. De acordo com o relato de Gênesis, quando Deus chamou Abraão, pediu-lhe que saísse de sua terra, de sua parentela e da casa de seus pais, ou seja, não deveria levar ninguém consigo. Entretanto, Abraão levou seu sobrinho Ló. Com o passar do tempo, Deus abençoou Abraão com riquezas e gado, e por estar junto dele, Ló também foi abençoado. Contudo, o coração de Ló não era igual ao de Abraão. Quando estava em Ur dos Caldeus, terra de adoradores de ídolos, Abraão buscava ansiosamente o Deus verdadeiro. Em sua geração, ninguém mais se preocupava em buscar o Deus verdadeiro. Um dia, o Deus da glória lhe apareceu. Abraão creu no Senhor e foi para a terra que Deus lhe prometera dar, mesmo sem saber ao certo para onde ia. Ele confiou sua vida e a vida de sua família ao Deus Altíssimo. Abraão considerava que tudo o que possuía vinha de Deus e era para Deus, não sendo exclusivamente seu. Mas Ló não tinha esse coração. Ele ambicionava ter seus próprios bens, riquezas e rebanho. Abraão e Ló possuíam muitos bens. Por isso, em um determinado momento, não puderam mais continuar andando juntos. Então Abraão deu a Ló a prioridade de escolher onde desejava habitar, e Ló escolheu descer para as planícies do Jordão, porque ali havia uma terra que parecia muito fértil. Sabemos que é mais fácil descer do que subir. É mais fácil ser puxado por alguém para baixo do que puxar alguém para cima. É muito mais fácil demolir do que edificar. No entanto, essa vida fácil levou Ló, pouco a pouco, para a cidade pecaminosa de Sodoma. Abraão escolheu o caminho difícil, de subida, enquanto Ló desceu planície abaixo. Nunca escolha a vida fácil. Não é fácil para os adolescentes prestar atenção à palavra, tomar notas, fazer transcrição, imersão, gritos de guerra, dormir e acordar com Deus. Essa é uma vida de subida, e não é fácil. Escolhamos o caminho do Senhor, por mais difícil que seja, pois é o caminho da vida e da edificação. Atualmente, Deus nos proporcionou um ambiente na igreja em que temos a mesma visão, o mesmo coração, a mesma postura e o mesmo objetivo. Não há entre nós quem busque interesses particulares, enriquecimento ou posição na igreja e na obra do Senhor. Assim como Abraão, não ambicionamos nada para nós. Apenas queremos servir ao Deus Altíssimo. Essa é nossa maior alegria. A essas pessoas Deus abre seu coração. Quando Ló se apartou de Abraão, Deus finalmente pôde abrir seu coração de maneira mais concreta a Abraão. No capítulo 12 de Gênesis,
Deus havia prometido dar a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã. Mas, no capítulo 13, após Ló tê-lo deixado, Deus foi além e deu um passo mais concreto. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás. Versículo 14, parte A. Da mesma forma, Deus está falando com cada um de nós. Levante os olhos, não fique olhando apenas para a sua necessidade, para a sua igreja ou micro-região. Eu quero dar-lhe toda a terra. Ao povo de Israel, Deus deu a terra de Canaã, mas à igreja, Ele deu toda a terra. Hoje estamos cumprindo a vontade de Deus, que é sujeitar toda a terra a Cristo, e nós, como co-herdeiros de Cristo, também herdaremos, juntamente com Cristo, a terra. Então saiamos de nossa casa, de nosso bairro, de nossa cidade. Levantemos os olhos e olhemos para cidades mais distantes, que ainda não foram conquistadas pelo Senhor. Olhemos para mais longe, até enxergarmos toda a terra. A obra na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na Oceania, também é sua, porque toda a terra nos foi dada. Tomemos posse dessa promessa. Primeiramente, Deus disse a Abraão para erguer os olhos e depois para levantar-se. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 13, 17. Agora é hora de nos levantarmos, percorrermos a terra e tomarmos posse dela. Os colportores estão percorrendo toda a terra. E nós também, como tropas, capitães e intendentes, juntamente com os colportores, vamos percorrer e conquistar toda a terra para o Senhor. Para nos auxiliar nessa missão, Deus nos deu muitas ferramentas para trabalhar. Temos os valentes de Davi e o TCI, tropas, capitães e intendentes, à nossa disposição. Temos o Vem e Vê, a Missão Família, o Expolivro, o CEAP e a Câmara de Energização. Já tivemos bastante tempo para nos familiarizarmos com essas ferramentas. Se todos nós começarmos a trabalhar, o Senhor conquistará toda a terra por meio da igreja. Com o viver da igreja maravilhoso, cheio de alegria, fica fácil nos acomodarmos. Talvez alguns achem que já trabalharam demais e podem relaxar agora. Mas não deve ser assim. Devemos trabalhar, pois não há tempo a perder. A volta do Senhor está muito próxima. Apesar de já se haverem passado 20 séculos da história da igreja, Deus ainda não conseguiu realizar sua vontade. Deus depende da igreja para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, primeiramente Cristo precisa ser o cabeça da igreja. Enquanto isso não acontecer, temos muito trabalho a fazer. Estamos no final dos tempos. Não é hora de relaxar, de nos acomodar. Trabalhemos ainda mais pelo Senhor, mas trabalhemos no descanso. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. O amor, o elo da perfeição. Capítulo 1. Autor André Dong. Como servir a Deus, livro de Levítico, parte 1. Subtítulos 8 a 15. Autor Dong Yulan. As riquezas insondáveis de Cristo, capítulo 8. Autor Dong Yulan. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.